Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Para você que não nos conhece, eu sou o Marcílio e esse é o canal Sou Rico e Agora. Hoje a gente vai falar de um assunto que está na moda, o famoso BTC. Você conhece o BTC? Esse assunto está nas rodas de conversa por onde eu vou. E você, já está por dentro? Se não, vem comigo. Muito bem, eu resolvi fazer uma série de 3 vídeos que eu acho que são muito interessantes, muito importantes, porque são assuntos que eu percebo que uma boa parte dos brasileiros ainda não conhecem. Vamos fazer um vídeo então hoje sobre o Bitcoin, o famoso BTC. Vamos fazer um outro vídeo sobre exchanges. As exchanges nós sabemos que são casas de câmbio, né, as famosas corretoras, mas muita gente não conhece. E depois a gente vai falar sobre o blockchain. Aquela plataforma, aquela tecnologia que possibilita as transações descentralizadas do famoso Bitcoin. Beleza? Então, o BTC, eu queria falar um pouquinho da história dele para vocês, um pouquinho, de maneira bem sucinta mesmo. A história é muito longa, tem muitos detalhes interessantes, mas acho que a gente tem muitos vídeos aí já no YouTube e você consegue com muita facilidade, vídeos até muito bem interativos, muito interessantes, que falam da história dele. Mas eu preciso trabalhar esse contexto, eu preciso trabalhar esse fato histórico para facilitar a nossa conversa logo em seguida, beleza? Então fique atento aí em alguns detalhes que a gente vai trazer, alguma coisa que eu acho que é interessante, os pontos relevantes, sob o ponto de vista histórico aí, no que diz respeito ao BTC. Combinado? Então vamos à tela aqui para a gente entender um pouco sobre esta história. Vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui uma moeda criada em 2008 com a ideia, com a intenção de ser uma moeda que pudesse combinar meios de pagamento por um sujeito que aqui ele é chamado, no seu pseudônimo, né, de Satoshi Nakamoto. A ideia era, vamos fazer transações, vamos fazer algum tipo de compra e venda, relações comerciais, de forma que os governos não nos incomodem, de forma que a gente não precise prestar contas ao governo. Muito bem, Satoshi é aquela menor unidade no sistema de bitcoins, no sistema numérico em que a gente contabiliza, né, um bitcoin. Então aquele número grande que você vê lá, com 8 algarismos depois da vírgula, é a unidade de Satoshi. Um número com 7 zeros depois da vírgula e um número 1 no final, esse número completo, nós chamamos de 1/100º de milionésimo de Bitcoin. Quer dizer, é a forma que se lê esse número. Muito bem, em 2008 então, esse suposto sujeito chamado Satoshi Nakamoto, alguns até falam que não foi só um sujeito, mas um grupo aí de investigadores, de pesquisadores em tecnologia computacional, que criou esta unidade de moeda. Em 2008 foi criada, em 2009 a gente percebe então um lançamento oficial, né? Começa a ser transacionado, uma moeda que começa a ser comercializada mesmo de uma forma mais intensa. Em 2011/2012, né, meados de 2011, 2012, a gente vê aí uma cotação ligeiramente interessante. Bitcoin salta dos 30 dólares, dos 30 centavos de dólares, melhor dizendo, para 31,50 dólares. Em 2012, a gente vê a criação da primeira fundação, a Bitcoin Foundation. Em 2013, a gente vê nos Estados Unidos uma intenção do governo americano de confiscar os BTCs. Então a gente vê uma primeira iniciativa de um governo em proibir ou de alguma forma limitar as transações via BTC. Em 2017 a gente viu na China o governo chinês banir de forma veemente a utilização no comércio pelo BTC, né? Dizendo que não podia ser utilizado o BTC no comércio chinês. Essa regra está sendo revista, né? A gente não tem lá uma autorização explícita do governo, mas nós já temos casos de indícios, né, de que há um comércio paralelo aí via BTC na China. Em 2017, aqui no Brasil, a lei
que tramita na Câmara até hoje. Lei 303/2015, foi criada em 2015, criada justamente para regulamentar, principalmente para tentar coibir os crimes relacionados às moedas virtuais, crimes relacionados aos investimentos digitais e que de alguma maneira estavam diretamente relacionados aos criptoativos. Muito bem, em 2018 a gente vê a Alemanha liberando pagamentos, qualquer tipo de pagamento, sem que houvesse cobrança de impostos. Olha a diferença de paradigma, né? Como que um governo enxerga determinadas ações, determinados movimentos, determinadas alterações nos seus diversos grupos sociais. Depois a gente vê uma forte queda em 2018, né? Uma queda muito brusca, já na transação dos BTCs, muito provavelmente em função aí de ataques que a gente viu, né, e os grandes noticiários divulgaram, das exchanges, né, das corretoras que negociavam os BTCs. Até hoje a gente assiste, né, corretoras com problemas na justiça, corretoras com problemas com seus clientes, em função das invasões de hackers, né, nos seus sistemas. Em 2019, a Índia, agora em 2019, mês passado, né, agora em abril e maio, a gente viu o governo indiano divulgar de forma definitiva a proibição, né, semelhante àquele ato que aconteceu na China. Agora a Índia está também declarando guerra aos criptoativos, a qualquer tipo de transação que envolvesse moedas virtuais. Também agora em 2019, a Receita Federal aqui no Brasil divulgou um ato declaratório onde ela estava ali regulamentando, com esse ato declaratório, como seria a prática das exchanges no Brasil, de todas aquelas que operam no Brasil, para declarar, para anunciar à Receita quais eram as movimentações dos seus clientes. É claro, queridos, que a gente vai aqui, do seu ponto de vista histórico, nunca esgotar, né, os nossos assuntos, porque muitas outras coisas aconteceram nesse meio termo, né? Nesse meio tempo, a gente vai perceber aí muitos outros fatos interessantes, a começar pelo surgimento do Bitcoin mesmo. Em 2008, a gente assistia o quê? Uma grande crise financeira que começou, né, de uma maneira mais intensa, mais forte nos Estados Unidos, com a crise do subprime, com aquela ideia da supervalorização no meio imobiliário dos Estados Unidos, né, papéis podres que existiam ali, que foram criando uma bolha, e que a gente sabe o que aconteceu. Depois disso, o mundo entra, né, num período de crise global, praticamente global. Pois é, tudo isso, envolto a tudo isso, a gente aí entende, né, a gente percebe, reconhece o surgimento de um criptoativo, de uma moeda que veio para revolucionar. Exatamente agora, né, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está no mês de junho de 2019. E eu quero falar para vocês de um acontecimento interessante que aconteceu, que ocorreu aqui no nosso canal, não especificamente no YouTube, mas no WhatsApp, onde a gente tem um grupo de pessoas que discutem esses assuntos, que comentam, que investem, que fazem investimentos em organizações de risco, organizações também ligadas aos criptoativos. E em abril deste ano a gente fez um comentário, eu vou colocar na tela para vocês verem, tá aí. Eu tinha dito no grupo, mostrado para eles, olha gente, como é que está o avanço do Bitcoin, olha como é que nós estamos assistindo a evolução deste ativo, que até então não pode ser chamado de um ativo financeiro, né? Mas a gente colocou isso lá no grupo, fiz um print para vocês verem aí, pouco tempo, em abril, né? Praticamente aí 2 meses, e a gente cotava então o BTC a 20.700, 20.500, algumas corretoras menos, outras mais, isso eu já estava espantado pelo avanço, pelo crescimento dele relacionado aos dias anteriores, que estava pouco mais de 17, 18 mil reais. E hoje, né, exatamente agora, quando nós estamos gravando esse vídeo, no dia, deixa eu conferir aqui,
22 de junho de 2019, o Bitcoin já bateu os 43 mil reais. É claro que isso não é novidade para muita gente que conhece, que já está no meio há mais tempo. A gente sabe, por exemplo, de um fato histórico em que ele bateu 70 mil, né? Um pico extremamente alto, e de repente ele começa a corrigir, teve uma perda muito grande em 2017, um avanço agora em 2018 e com um crescimento muito, muito significativo em 2019. Claro que isso aqui a gente está debatendo, está discutindo, apenas para criar esse cenário, criar esse contexto para que eu e você entendamos uma coisa. Nós falamos aqui de alguns movimentos de países, de algumas nações que de alguma forma se posicionaram já há alguns anos, outras menos, com relação a esse fato. Mas eu queria chamar a atenção em relação a um detalhe. E você, e eu, como é que a gente está se posicionando diante de uma mudança que é global? De uma mudança que é crescente, que é gradativa, que está cada vez mais de nós. Olha como é que é a diferença de algumas nações, olha como é a postura de alguns governos, de algumas pessoas também. A gente tem mania de falar muito dos governos, esquece da gente mesmo, em relação a determinadas mudanças, a determinados fatos. Primeiro, aquela velha frase, né, de quem chega primeiro bebe água limpa, é verdadeira, não tem como a gente negar, né? Quantos aproveitaram essa onda desse crescimento de 3 dias de BTC e lucraram e conseguiram um alto rendimento? Quantas nações vão abrir mão de determinadas políticas monetárias, de determinadas taxas de impostos, para aceitar que este movimento é um movimento sem volta e vão fazer de suas nações pioneiras de um crescimento global? E quantas vão apostar ao contrário, ou no contrário, e já estão fazendo isso, poucas, mas estão. Vimos aqui o caso da China, o caso da Índia. Países mais atrasados que nem se posicionam, como é o caso do Brasil, onde as leis estão aí, onde as necessidades, em função de um monte de coisas que acontecem ruins, né, no sentido de termos nesse mercado agentes perniciosos, que burlam leis, que enganam cidadãos para ganhar dinheiro. E nesse caso, nesses países, a gente vai vendo um atraso cada vez mais significativo. A Suíça, né, em 2018, ano passado, já aceitava pagamentos nas suas universidades via Bitcoin. Está entendendo? Eu quero que você comece a pensar comigo em como as nações, em diversas situações, em diversas circunstâncias, mentalidades e pessoas também, enxergam a mesma coisa, enxergam o mesmo processo evolutivo de seus cidadãos, da sociedade como um todo. E eu fico me perguntando se existem diferentes posicionamentos diante do mesmo fato, diante da mesma alteração de comportamento. Onde eu me posiciono? Aonde eu me encontro? Como eu vou me encontrar daqui a alguns meses, alguns anos? Em outras palavras, eu penso o seguinte: existem só 2 classes nesse mundo, voltado aos criptoativos, voltado às moedas, às trocas, né, de bens através de uma moeda virtual, através de um criptoativo. Existe o grupo dos que já pertencem a esse movimento, que já estão inseridos nele, e aqueles que ainda um dia estarão, mais cedo ou mais tarde, a duras penas, sofrendo, porque quando a gente não vê uma entrada natural em processos que são, mesmo que gradativos, mas muito reais e certeiros, acaba existindo a presença de pessoas, o ingresso de pessoas de maneira muito mais tardia e muito mais dolorosa, né? Porque quem é que paga o pato por não adentrar no movimento, que é um movimento ordeiro, na minha opinião, embora não regulamentado, é ordeiro, é legal, enquanto não é lei que proíbe, continua sendo legal, e é também promissor. Entende? Não há como a gente pensar num movimento retrógrado, onde tudo é muito mais eficiente, muito mais rápido, sigiloso,
evita-se um máximo de custos possível. Então você tem aí um sistema instaurado e instalado para o benefício da nação ou dos seus cidadãos de uma maneira geral. Cabe ao governo e a você entender essa lógica, aceitá-la antes que seja tarde demais. Ficar fora ou ficar de fora é um risco muito maior. Estar de fora de um movimento sem volta, desde que ele seja, como eu falei, possui características que beneficiem o ser humano, que faça com que ele avance em todos os sentidos, estar de fora é uma perda de tempo, é um atraso no desenvolvimento humano e pode custar muito caro para você. Combinado? Eu entendo dessa forma, espero que você respeite. Se não concordar, não tem problema. Fale com a gente, nos procure nos principais meios de comunicação que a gente hoje está inserido. Pode deixar aqui no próprio vídeo seus comentários. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, gostando do vídeo e compartilhe. Compartilhe. Quero agradecer aos mais de 1000 inscritos já. Estamos já na próxima meta, né, na meta seguinte, inclusive sugerida pelo nosso seguidor, de 5.000 inscritos. Essa é a nossa próxima meta, e diante de todas as campanhas que eu tenho feito, das pessoas que têm nos acompanhado, e da consciência de que nós podemos produzir materiais com qualidade, eu acredito que essa meta é sim possível de ser cumprida. Combinado? Espero você então no próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre as exchanges e depois sobre o blockchain. O blockchain, que é essa tecnologia aí, para muitos ainda um grande mistério, uma coisa assim de outro mundo, um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai tentar desvendar isso de maneira tranquila para que você compreenda aqui no canal que essas novas formas de enxergar o mundo digital junto com o mundo financeiro não é nada de tão estranho assim, não é nada que nós não possamos nos inserir nele e sermos bem-sucedidos com ele. Forte abraço e até o próximo vídeo.